Hello, belas! Hoje eu vim falar para vocês da diferença entre os tipos de preenchimento facial. Eu resolvi fazer esse vídeo porque tem muitas mulheres que morrem de medo de fazer preenchimento e que me perguntam se realmente fazendo esse tratamento elas vão continuar com um aspecto natural. Então eu resolvi aqui desmistificar tudo sobre preenchimento facial para que você fique tranquila para fazer essa escolha quando tiver para você a melhor indicação. Eu sou a Admari, uma médica dermatologista, e se você ainda não me segue aqui no canal, que eu falo muito sobre dicas de cuidados e procedimentos para te deixar ainda mais bonita. Então vamos lá. Eu quero contar um pouquinho da minha história antes da gente entrar nesse vídeo. Eu sou médica dermatologista há 18 anos e nesse período a gente viu várias técnicas de preenchimento facial surgindo e principalmente uma evolução desse tratamento. Quando a gente começou há 18 anos atrás, a gente tinha começado a utilizar o ácido hialurônico e ele era utilizado principalmente em pequenas quantidades e linhas e sucos. Então se fazia superficialmente na região do bigode chinês, na sequência começou a se fazer um pouquinho na região da olheira e basicamente eram essas duas áreas. Os produtos eram mais finos, não tinham tanta durabilidade e os resultados eram bons, mas não tratavam todo o processo do envelhecimento. Com o passar do tempo e a evolução das técnicas, a gente começou a ver que utilizar o ácido hialurônico em pontos de sustentação da face fazia um efeito de levantamento do rosto, fazia uma simulação de levantamento do rosto, porque a gente mudava os pontos de luz da face e dava aquele efeito de lifting facial. E aí começaram a surgir as primeiras técnicas, como a 8 Point Lift, do Dr. Maurício de Maio, que na sequência virou o MD Codes. O MD Codes foi a primeira sistematização que a gente teve do uso de ácido hialurônico para rejuvenescimento, efeito lifting e embelezamento facial, que foi realmente estudada e padronizada. Então, inicialmente, a gente começou a fazer essas técnicas do MD Codes, elas eram divididas por área. E, apesar de ter um resultado inicialmente bom, a minha crítica a essas técnicas é que elas utilizavam muitos ml de produto. Então era comum no tratamento de MD Code se utilizar 12, 15, 20 ml de tratamento para uma face de uma paciente. Apesar de inicialmente esse tratamento poder ficar bom, com o passar do tempo, o ácido hialurônico, que ele atrai muita água, acaba ficando com um aspecto exagerado quando é utilizado essa quantidade de produto de uma única vez. Então, com o passar do tempo, as pacientes começaram a ter uma perda de naturalidade facial. E vocês viram alguns anos atrás como existiam vários modelos, artistas com a face muito exagerada e que hoje a gente já está voltando para um aspecto de naturalidade com a evolução das técnicas. A partir do MD Codes evolui uma outra técnica que se chama de harmonização facial, que é a técnica mais conhecida. A harmonização facial ela tem várias vertentes, que ela tem desde as vertentes mais naturais de embelezamento, quanto aquelas vertentes mais exageradas. O objetivo da harmonização é principalmente causar elevação e definição na face. Enquanto na técnica de MD Code se trata toda a face, na harmonização existem alguns pontos que são mais estratégicos para fazer esse efeito de definição e elevação facial. Então se tratam áreas desde a região de têmpora, questão de zigoma para efeito de lifting, malar, mas principalmente muita região do contorno facial. Alguns resultados são muito bons, mas alguns resultados realmente são extremamente exagerados, principalmente em lábios e terço inferior, o que levou a uma masculinização da face de várias pacientes e realmente ao medo das pacientes de que usar esse tipo de tratamento poderia descaracterizar a sua face e deixar todo mundo com a mesma cara. Qual que é o segredo de ter um rejuvenescimento com ácido hialurônico de forma natural? Nos últimos anos, existiu uma evolução das técnicas de preenchimento que surgiu em algumas clínicas, inicialmente fora do país, e que a gente trouxe aqui para o Brasil, que se chama balanceamento facial. No balanceamento facial, a gente trabalha a transição entre luz e sombra, tratando algumas áreas que não são usuais de tratamento nas outras técnicas, mas que dão um aspecto muito natural à face. A gente trata, por exemplo, a região da têmpora para fazer uma elevação do olhar, tratamos a região de olheira quando tem necessidade, quando a queixa do paciente não é flacidez nem coloração, e sim afundamento, os resultados são muito naturais. Tratamos a região do malar quando há afundamento. Tratamos sim a região do bigode chinês, é muito importante esse tratamento para garantir a naturalidade. E tratamos outras áreas como a sombra do mento,
que é uma das únicas técnicas que trata essa área, que devolve muita naturalidade, um efeito de lifting à face e também a questão do mento e, claro, os lábios com resultados super naturais. Então, o balanceamento facial é a técnica de maior naturalidade no uso do ácido hialurônico. Então, se você quer rejuvenescer com naturalidade, utilizando ácido hialurônico, eu considero que essa é uma das melhores técnicas e é por isso que a gente trouxe e desenvolve aqui no Brasil. Se você quer saber mais sobre rejuvenescer com naturalidade, entre em contato com a nossa clínica. Nós temos uma gama de tratamentos e técnicas próprias que vão desde tecnologias a produtos injetáveis para te deixar ainda mais linda. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e escreva pra gente.